Olha, pastor, tem muitos fatores aí. Vamos supor, a mãe tem algo que é geracional, né? A mãe já era assim, o pai já era assim. Só que esse decreto, ao invés de ser quebrado, essa maldição, eles dão continuidade na família. Não, ele é assim mesmo, ele puxou eu é igual ao meu pai. Meu pai era assim, eu sou assim, e ele puxou eu. Um decreto da mãe lançado naquela criança. E aí, que nem eu falei pra você, esse decreto, essa maldição lançada, pode abrir uma porta. Então tem muitos fatores, né? Tem criança que ela é normal até os 3 anos, 4 anos. Aquela criança brincalhona, aquela criança sapeca. De repente a criança trava, pastor, não fala mais. Não brinca com ninguém, não fala mais com ninguém, é tímida. Mas como assim? Até então ela era sapeca, né? Aquela criança espoleta, brincava, e agora a criança ficou tímida. Então tem algo espiritual ali, né? Aí você leva ele pro profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, e isso você vai fazer o quê? Dar remédio pro seu filho. E algo que aconteceu tanto nesse tempo, que eu vou fazer 53 anos daqui a poucos dias, sempre existiu o caso, né, de autismo, TDAH, e agora outro, aparece cada um caso novo, mas só que agora parece que quase todo mundo tem. Esse exagero do diagnóstico, ou isso é espiritual? O autismo, você acha que é o quê? Olha, eu creio que tem aí tem um lado aí, né, na mente, tem um lado aí que tem que ser tratado psicologicamente. Eu acredito nisso aí. Mas pra mim, pastor, é que se eu falar isso aí, o povo vai ficar doido. Não, mas pode falar. Não, eu vou falar. Se você pegasse o Paulo, alguns anos atrás, hoje eu me controlo. Eu sou muito. Meu pai é assim, meus irmãos é assim, eu sou muito. Você tá entendendo? Hoje eu me controlo, hoje o Espírito Santo me ensina, me instrui, né? Quem olha pra mim não fala que eu sou ansioso, mas é o Espírito Santo que me ajuda, é o jejum, é a palavra que me... Então é muito ansioso. Mas se você pegasse o irmão Paulo, meu Deus, olha, eu acho que todos os problemas que tem hoje, você fala assim, esse camarada tem. É TDAH, é autismo de alto nível. Por quê? Era pra mim estar no psiquiatra. Era pra mim estar no psiquiatra. Eu era muito anormal em ouvir voz. A sensibilidade, pastor, eu sou ainda. Mas hoje o Espírito Santo me ajuda a controlar. Mas eu sou muito sensível. Eu estava com você almoçando há pouco tempo atrás. Aquela música que estava lá de fundo. Se eu não souber bloquear, se eu não souber ter controle, eu não consigo ficar naquele ambiente. Aí você vai falar, não, Paulo, isso aí é autismo. Mas é uma sensibilidade. E isso daí, para mim, pastor, tá vinculado com um chamado. Eu falo isso daí, tem gente que fica meio doido. Por exemplo, um feiticeiro, um macumbeiro, um curandeiro, um bruxo. Ele é um profeta, mas ele não sabe. Por que o diabo pegou ele? Né? Não é ele que quis ser um bruxo. É o diabo que escolheu ele. Investiu já no ventre, investiu já de pequenininho. Por causa da sensibilidade que essa pessoa tem ao mundo espiritual. O diabo. O dia que esse feiticeiro, o dia que esse pessoa que está no oculto se converte, ninguém segura ele, pastor. Por quê? Por causa dessa sensibilidade dele. Ele vai usar agora pro reino de Deus. Ele é mais acessível ao mundo espiritual. Existem pessoas que elas são muito mais acessíveis. E uma criança autista, ela é assim. Só que eu sempre falo assim, por que uma criança autista, então, ela precisa de remédio? Não tem a ver com o descontrole dela, tem a ver com o ambiente que ela vive. Eu tenho muitos casos assim, de criança que não dorme a noite inteira, criança que ouve vozes, familiar da minha esposa. Aí quando deixa com a minha esposa por um dia, essa criança dorme o dia inteiro. Quando essa criança acorda, não dá trabalho nenhum, pastor. Aí a mãe liga, como é que tá meu filho? Tá dormindo? Você tá de brincadeira. Aí daqui 2 horas liga de novo. Como é que tá meu filho? Tá dormindo. Ele comeu? Comeu. Mas em casa não dorme, em casa não come. Então tem a ver com o ambiente. Um ambiente de glória, onde Jesus habita. Não tem demônio, não tem perturbação, não tem gritaria, não tem palavrão, não tem porta aberta. Um ambiente que o diabo habita, a criança vai sofrer. Aí o que faz? Coloca remédio. Qual que é o problema do remédio? Enfraquece a mente, dá mais acesso para os demônios ainda. Os psicólogos querem arrancar minha cabeça quando eu falo um negócio desse. Só que eu não estou dando um diagnóstico só de pessoas que eu ajudo, eu estou dando um diagnóstico de quem eu sou, quem fui. Você está entendendo? Se eu conversar com um psicólogo
e eu deixar tudo fluir, falar pra ele, acontece isso e isso, ele vai falar, nossa, cara, vem cá. Ele vai dar um faixa preta pra mim. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa chega em mim e fala assim, Pastor Paulo, me ajuda aí. Eu acordo todo dia 3 da manhã e não consigo dormir mais. O que eu faço? Eu falo, bem-vindo ao meu mundo. O dia que eu descobri, eu falo pra você. Porque eu acordo todo dia de madrugada também. E aí eu tenho que orar. Tem dia que eu acordo às 4 e eu oro até às 6 e depois eu levanto e vou fazer meus afazeres. Tem dia que eu acordo às 3 da manhã e eu tenho que orar e continuar o meu dia sem voltar a dormir. E eu passo o meu dia elétrico, eu passo o meu dia cheio de energia, eu passo porque eu fui orar. Agora, quando eu não oro, acabou meu dia. Então, as pessoas... Esse que é o problema, pastor. Esse que é o problema. Eu não durmo. Aí a pessoa faz o quê? Vai no psicólogo, o psicólogo passa. Você tem insônia. A pessoa não tem insônia. O Senhor está acordando ela para orar. O Senhor quer revelar. Tem a ver com o chamado. E a pessoa vai pro remédio. O remédio não resolve porque vai ter que aumentar a carga conforme o tempo. Vai só piorar. Então, qual que foi a minha opção? Se você conversar com a minha esposa fala assim, eu não sei como esse homem é vivo. Eu não sei como ele está de pé. Se você perguntar para mim quantas horas você dormiu essa noite, eu não sei. Eu levantei, fui sentar no meu sofá e fui falar com Deus na sala. Porque tem hora que o Senhor me acorda às 3 e aí eu fico lutando. Falo, Senhor, hoje eu estou cansado. Preciso dormir, eu preciso... E aí eu não oro, e eu não durmo. Se eu obedecer, eu passo o dia que as pessoas olham para mim e falam, você tomou alguma coisa, sua pupila está dilatada. Eu passo o dia, pastor, numa eletricidade, numa energia e não tenho sono. Então, muitas pessoas hoje estão tomando remédio, as pessoas estão tomando remédio e era simplesmente para ela orar, para o Senhor revelar. Horário de madrugada é horário de revelação. Todos os horários a gente escolhe para falar com Deus. Eu posso falar com Deus qualquer hora, mas o horário que Ele vai falar é Ele que escolhe. E qual que é o horário que Deus gosta de falar? Na madrugada. Quando tá tudo calmo, tudo silêncio, Paulo acorda, acabou, tirou seu sono. Aí eu vou ficar à base de remédio? Não, essa noite aqui eu dormi acho que 2 horinhas. E eu tô de pé aqui, tô aceso. Você tá entendendo? Então se a pessoa acordar de madrugada, vai orar, meu Vai filho. orar. Vai orar. Aí a pessoa fala assim, o Senhor ele fala muito comigo audivelmente. Então quando eu teimo, o Senhor me chama audivelmente, fala alto comigo. Então é o que o Senhor fala suave. Paulo, eu já levanto, vou orar, fico lá em línguas estranhas, não sei para que é. Quando Deus me dá já uma palavra, eu vou orar. Eu fico orando em línguas, né? Orando em línguas. Aí quando Deus não dá e eu fico lutando, ele me chama bravo. Aí eu escuto me chamar bravo, eu dou um pulo da cama, eu entendo. Tem gente que não acredita mais que Deus chama audível, né? Deus fala audivelmente comigo na madrugada, me chama para orar. Madrugada passada o Senhor falou 2 vezes comigo. Aquieta-te e verás que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 2 vezes falou, alto. Olhei para minha esposa não ouviu. Falei, amém, Senhor. 2 vezes, porque eu estava muito agitado. Senhor, mas e aquilo? Ele falou, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus fala, né? Aí as pessoas, eu sempre passo a chave. Mas, irmão Paulo, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar de madrugada, eu não sei o que orar. Vai orar em línguas. Eu começo a orar em línguas de madrugada, a minha filha fala, pai, você colocou algum fundo musical no quarto? Eu falo, não. Você estava orando essa madrugada? Eu falei, não. Nossa, eu estava escutando um fundo musical bonito no seu quarto. Porque eu estava orando de madrugada em línguas estranhas. Entendeu? Então, é um negócio de doido. A gente for entrar nesse assunto aí, eu vou ser processado. Porque eu vou falar, então não existe autista? Não, gente. Eu só estou dizendo que o autismo, ele não é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa superdotada, super sensível. Pastor, olha o que o Senhor me revelou. Há um tempo atrás, aí depois eu ouvi o Leandro Spente falar, eu falei, então eu não estou louco sozinho. Eu ouvi o Hernani Santos falar, eu falei, não estou louco sozinho. O Senhor me revelou muitos anos atrás que dentro do hospício está cheio de profeta que condenaram ele. Por exemplo, um pai e a mãe não têm conhecimento, mas o filho dele tem uma super sensibilidade. E aí ele fala, mãe, estou vendo um homem ali. Mãe, eu vi uma tocha de fogo aqui. Mãe, eu vi um homem de branco andar aqui. Mãe, eu vi um cachorro preto aqui. Mãe, eu estou escutando isso. O que ela faz? Sem ter conhecimento. Ou ela vai no lado oculto, e o lado oculto fala, essa criança ela tem um dom de mediunidade, vem aqui para aperfeiçoar e leva ela para o oculto. Se minha mãe tivesse feito isso comigo no passado, eles tinham me levado para o lado oculto, porque meu pai foi do candomblé, meu pai foi do outro lado. E aí o que acontece? Os pais levam a criança para o psicólogo.
Né? Não estou dizendo que todo psicólogo, não, tem psicólogo temente a Deus, tem psicólogo profissional, mas a maioria, pastor, é espírita. E aí o que ele faz? Ele vai indicar aquilo que ele tem. Ou ele indica para o outro lado, ou ele coloca a criança com remédio. Dá um remédio para a criança e aí piora a situação, porque a sensibilidade aumenta, porque os demônios agora têm acesso para atacar a mente dessa criança. Aí manda para o psiquiatra, quando vai ver, tá dentro do hospício. E aí lá a quarta dimensão, o mundo espiritual está aberto para eles. E eles vão ficar vendo e gritando, sendo perturbados. Então lá dentro tá cheio de homens de Deus e mulheres de Deus. E eu sempre, o Espírito Santo me impulsiona a orar. Quando eu falo, me dá vontade de chorar. Eu tenho uma vontade de entrar dentro do hospício que o senhor não tem noção, mas eu não recebi um comando do Espírito Santo ainda. Porque o dia que ele me der o comando, eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu tenho capelania pela faculdade, que é permitido. Eu só estou esperando um comando do Espírito Santo. Posso entrar lá, Senhor? Me dá uma direção. Pastor Hernani Santos, ele contou um testemunho que aquilo ali foi ligando com o que o Senhor está me dando. A mulher chegou na frente da casa, parou na frente da casa, o marido vendou o olho dela, comprou uma casa linda para ela, tirou as vendas dos olhos dela. Quando tirou as vendas dos olhos dela, ela travou. Ficou louca. Naquela hora que tirou as vendas, que ela viu a casa do sonho, ele deu para ela. Ela ficou 4 anos dentro do hospício. 4 anos dentro do hospício. E aí o pastor chamou o Hernani Santos para ir lá orar. Quando o Hernani Santos chegou para orar, os internados começou a ficar agitado, gritando. As pessoas queriam que o Hernani Santos saía, por causa da unção. Por que ele ficou agitado? Você está entendendo? O mundo espiritual ficou agitado, não eles. E aí ele falou, não, só quero fazer uma oração rápida e vou embora. Ele olhou para a mulher e falou assim, que o Senhor te repreenda, Satanás. Quando ele falou isso, automaticamente o demônio saiu, a mulher falou, cadê minha casa? Ela estava presa há 4 anos nessa prisão. 4 anos atrás, a única coisa que ela lembrou, cadê minha casa? E aí ela voltou à vida normal dela. Quantas pessoas lá dentro tá assim, pastor? Agora explica para mim, que loucura que é essa? Quando tirou a venda da mulher, que feitiço é esse que jogaram na mulher? Que levou a mulher para dentro do hospício. Agora, quantas pessoas estão lá porque os pais, sem ter conhecimento, levou na mão das pessoas que não tinham conhecimento, entupiu a criança de remédio, né? Mas o que você indica, então? O que eu indico, então, para uma pessoa que o filho dela é autismo e ele tem essa sensibilidade no mundo espiritual? É brindar a casa, é trazer Jesus para morar na casa. Porque aí a criança vai ver o quê? Essa sensibilidade dela vai só ver as coisas do reino de Deus. Vai ser uma criança calma, inteligentíssima, porque os autistas são inteligentíssimos, são dotados de uma capacidade para aprender fora do comum. Você tá entendendo? E aí, meu filho, se o Espírito Santo de Deus possuir uma criança dessa, quem que segura, pastor? É verdade. Se o pai e a mãe é possesso por causa do pecado deles mesmo, isso passa para a criança, e a maldição hereditária passa do avô, vamos dizer, tem caso que você já pegou que a criança é possessa, mas não foi causa de vindo dos pais ou dos avós? Pastor, o que eu mais pego, principalmente nas mentorias, né, eu mandei a foto pro senhor lá, de um caso com o demônio, a mulher africana, né, o demônio chupa o corpo da criança, enche de bereba, enche de bolha, ferida. Quando eu olho para a criança, eu falo, meu Deus, que pecado que essa criança cometeu. Então eu nem olho para a criança. Porque ela, por mais que ela acessou alguma coisa, por exemplo, ela viu pornografia, ela falou um palavrão, mas ela está na dispensação da inocência ainda. Ela não tem discernimento do que é certo e errado, ela viu por curiosidade. Então eu já vou na geração. Aí você olha na mãe, a mãe fala assim, não, irmão Paulo, mas eu sou crente. Né? Ela não tem aquela vida com Deus, né? Mas aí você vai ver, o avô era um estuprador. Você vai ver, o avô era um adúltero, o avô assediava, o avô matou, o avó fez aborto. Sempre tem uma abertura lá atrás, pastor. Isso afeta hoje? Afeta. Mas daí o pessoal fala, mas sou crente. As maldições já são quebradas automaticamente, muitos pensam. Então por que o crente... Vou falar de mim, não vou muito longe, vou falar de mim. Por que eu aceitei Jesus e ainda permeava algumas maldições da minha família? Eu acredito, pastor, tem muitos que não acreditam, quando o Senhor falou para Israel assim, que eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração, né? Mas também abençoarei até, né, milhares de geração. Existe uma maldição que permeia na família, que é a ira de Deus sobre o ser humano. Essa maldição, como que funciona? Vamos supor, lá atrás, a família vem debaixo de iniquidade, matando, enganando, estuprando,
abortos. A ira de Deus está sobre essa geração. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, pastor, as pessoas não entendem uma coisa. O que Jesus fez na cruz foi pagar o preço pela salvação. Estamos salvos agora. Pela graça, por intermédio da fé em Jesus Cristo, salvo. Então a maldição do pecado, a maldição da lei, que era o pecado, né, o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar essa morrerá, disso eu estou livre, porque senão eu e o Senhor estava morto hoje já. Né? Então o que acontece? Estamos livres. Não morro mais, então está aqui o resultado. Estou salvo em Cristo Jesus, pela graça. Mas veio uma maldição permeando lá. O pai era assediador, o filho assediador, agora o neto está assediando também. Aquele impulso, a pessoa está na presença de Deus. Eu pego mentoria e escuto. A pessoa está na presença de Deus, pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vida com Jesus, mas ele tem desejo de abusar de criança. Ele tem desejo de sair com a mulher do irmão dele. Aí você puxa no histórico da família, estou falando de crente, de família crente. O pai dele saiu com a cunhada. O avô também fez isso. Então você vê que o negócio está permeando ainda. Mas como assim? Vocês não são crentes? Pastor, o caso de pastores que estão caindo no abuso sexual de criança. Aí a pessoa fala, um safado, um sem vergonha. Lógico, não justifica. Mas vai puxar o histórico dele. Ele é pastor, estou falando de pastor presidente, tá? De coisas que estão acontecendo agora. Pastores de nome estão sendo presos por abuso sexual de criança. Você vai ver no passado, o pai dele fez isso. O avô fez isso, a geração dele carrega isso. É uma maldição que ele estava em Cristo, mas ele não quebrou. Ele não pediu perdão pelo pecado da família dele. Então como quebra? Isso é importante. A maldição, eu acredito em 3 maldições, né? Que é a ira de Deus sobre o ser humano, que vem permeando na família por causa... O que causa essa maldição? Sangue. Sangue derramado. Uma mulher que fez aborto, tem sangue na mão. Assassinado, tem sangue na mão. E a Bíblia diz que o sangue fala. Nossa, vou até entrar nesse assunto aí, que é violento. Por que os demônios entram nas crianças? Através de brinquedo. E por que Deus se desagrada disso? Eu vou entrar nesse assunto. Lembro eu. O Espírito Santo me trouxe agora. O pai matou, tem sangue na mão. A mãe abortou, tem sangue na mão. Deus está irado. Idolatria. Deus abomina a idolatria. O próprio Deus derrama sobre o ser humano. E aí Cristo colocou um ponto final. Mas a maldição está permeando na família. E aí eu tenho que assumir isso aí. Então como que eu quebro? Eu confesso o pecado dos meus pais diante de Deus e peço para Deus tirar de mim essa maldição. Eu duvidei disso por anos. Eu aprendi isso há mais de 10 anos atrás, 20, 15 anos atrás. E eu não fiz. Eu duvidei. Por causa da religiosidade, por causa daquilo que aprendi. Só foi quebrar algo em mim quando eu fiz isso. Confessei os pecados dos meus avós, dos meus pais. Você já tinha ouvido isso e não acreditou? Já tinha ouvido isso através da Rebeca Brown. E aí você falou, isso aí não tem nada a ver. Não, Jesus já quebrou. Os meus professores me ensinou que isso aí não existia. Mas por que eu estava em Cristo, orava, jejuava, expulsava demônio, tinha visões, revelações, tinha vida com Deus? Mas por que ainda coisas que o meu avô viveu estavam em mim ainda, pastor? Então, eu falei, peraí, tem coisa errada. Senhor, eu estou em ti. Por que ainda o que o meu avô passou está doendo em mim ainda? Aí eu fui lá atrás e falei, Senhor, o pecado do meu avô, confesso, é esse. Eu peço perdão, retiro de mim essa maldição. Aí foi arrancado de mim. Eu tive que provar. Então não foi uma coisa que eu aprendi só em livro. Eu tive que experimentar. Eu trouxe para minha vida. E hoje esses desejos, essa força carnal não me vence. Essa batalha da mente não me vence mais. Só depois que eu confessei. Essa maldição foi quebrada. Já estava salvo em Cristo Jesus. É isso que as pessoas não entendem. Salvação é pela fé. Nada invalida a salvação. Mas essa maldição. Eu conheço hoje teólogos que a esposa está depressiva. A mãe dela foi depressiva. Mas o camarada não abre mão. Os filhos estão depressivos. Os netos estão vindo depressivos, meu Deus do céu. Mas o camarada não abre mão. O orgulho dele vai destruir a geração dele, pastor. Porque ele não quer olhar para a palavra e falar, não, Senhor, está escrito. Porque funciona assim. Isso daí é Antigo Testamento, tá bom. Então por que o dízimo pode? O dízimo nem lei o dízimo é princípio, antes da lei. Mas por que posso dizimar, mas eu não posso pegar isso aqui? Eu posso pegar só o que eu quero? Existem coisas que Deus deixou que falou assim, que eu estabeleço por estatuto perpétuo. Então por que hoje isso não pode mais? As pessoas, elas entendem assim, pastor.
Jesus ele já aboliu a lei. Não, Jesus cumpriu a lei e deu continuidade. O que ele quebrou foi a maldição que estava na lei. O salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Ele veio e quebrou isso aí e estamos salvos, pagou o preço. Mas a lei permanece, pastor, e ficou um pouco mais rígido ainda. Por quê? Na lei de Moisés, no Antigo Testamento, se você matasse, você era um assassino. Na lei de Jesus, se você aborrecer teu irmão, tu é um assassino. Na lei de Moisés, se eu olhasse para se eu coabitasse com a mulher, eu estava em adultério. Na lei de Jesus, se eu olhar e descer no meu coração, adulterei com ela. Então você observa que a lei ficou um pouco mais estreita. Por quê? Por causa da graça, pelo sacrifício que foi feito. Você está entendendo? E as pessoas falam, não, pus um ponto final. Não, então por que que eu sofri? Ninguém tira isso de mim, pastor. Porque eu vivi. Você está entendendo? E aí vem as pessoas até mim e falam, Paulo, por que que eu estou sofrendo aqui? Eu prego, pastor, olha o que eu escuto. Eu prego, sou um homem de Deus, eu ando corretamente na presença do Senhor, mas eu tenho o desejo de ver pornografia. Eu sou viciado em jogo, varão. Aí eu falo assim para ele, como é que era seu pai? É a mesma coisa. E seu avô? A mesma coisa. Então essa maldição está permeando a sua vida e vai pegar seu filho. Pronto, tá ali, tá evidente, né? Mas as pessoas não querem abrir mão. Então continua sofrendo. E por que os brinquedos? Forte. Pastor, veja bem. A pessoa fala assim, o que tem a ver esse utensílio? Irmão Paulo, o que tem a ver essa boneca sereia? Primeiro que a sereia é algo mitologia oculta. É uma mitologia macabra, né? Mas vamos lá. Criaram lá o boneco da Disney. O problema não tem a ver com a Minnie, é um ratinho. Tem a ver com a origem, o sacrifício que foi feito. Foi derramado sangue inocente. E a Bíblia diz que o sangue fala. Sangue fala. Foi derramado como assim? Foi sacrificado criança para criar aquele boneco. Para que ele criasse essa repercussão que criou no mundo, sacrifício de sangue foi feito. Criança foi assassinada. Sacrifício de sangue foi feito. E a Bíblia diz que o sangue dos inocentes clama diante do Senhor. O sangue fala, é por isso que o sangue de Jesus teve que vir. O sangue de Jesus fala por nós. Então toda vez que o diabo tenta te acusar, o sangue de Jesus fala por você. Então, mas na questão de brinquedo é qualquer um ou depende da origem? Não, existe, vamos supor, um brinquedo que ele é de origem animal, né? Um leãozinho, é uma coisa que existe. Aí inventaram para a criança brincar, um carrinho, um hominho. Isso daí não tem nada a ver, a não ser que fizeram um trabalho antes e levaram para a criança, mas daí o Senhor mostra, a criança tira, né? Deus vai mostrar, porque ele entra através disso aí também. Através de um simples utensílio ali, é um ponto na casa. Tem gente que uma simples pedrinha assim, ó, é o suficiente para um demônio entrar. A pessoa leva lá, faz o tal sacrifício, põe na sua casa. Mas existem brinquedos que não adianta nem consagrar. Por quê? Porque a origem dele já é consagrada a Satanás com propósito. Você tá entendendo? Existe brinquedo que não tem volta. Não dá para desconsagrar aquilo. Por quê? Por causa do sangue que foi derramado. Os brinquedos da Disney, né? Tem muitos brinquedos, muitas coisas, né, satânicas. Então, se você entra numa casa e a criança tá cheia de brinquedos da Disney, você fala o quê? Ó, antigamente eu tirava. O que eu faço hoje? Eu sempre ensino os pais a fazer isso aí, pastor. O que eu faço hoje? Esses tempos atrás eu cheguei numa casa, meu Deus, isso aí é... Sabe aquela boneca Wandinha? Sim. A criança tava rebelde. Pastor, a criança ficou endemoniada na frente dos pais, os pais não viu. Sabe o que a criança fez pra mim? Ela abriu as perninhas dela assim, mostrando as partes íntimas. Eu e minha esposa vimos. Uma criança, pastor. E me olhando com um olhar sensual. Eu olhei pra minha esposa. Eu falei, meu Deus, o negócio aqui é muito sério. Fomos no quarto. Quando eu chego no quarto, eu vi muitas coisas, mas tinha uma boneca da Wandinha. E eu falei assim, e essa boneca aqui, você sabe a origem, né? E aí os pais não quis tirar. E eu fico ali no espírito, esperando o Espírito Santo agir na criança. E os pais, o pai, a mãe, e aí, o que você acha? E a avó dizia assim, eu morro de medo dessa boneca. Cara, não precisa, a Wandinha é consagrada a Satanás. A Wandinha é consagrada a Satanás. E aí colocou, e um fica jogando pro outro, e eu orando. Daqui a pouco o jugo caiu, a criança catou aquela boneca. Eu não quero essa boneca mais, eu tenho medo dela. Tirou a boneca. Depois daquele dia, aquela criança não dormia no quarto dela, a criança era rebelde,
A criança fez aquela... Naquele dia, a criança colocou louvor no quarto dela. E a partir de hoje, mamãe, eu sou fulana de Jesus. Falou o nome dela e falou, sou de Jesus. A vida da menina mudou. Porque o altar foi quebrado ali. Eu orei, ungi do quarto. E aí, teve um outro caso. A menina chegou em mim e falou assim, irmão, já vou explicar o que você perguntou pra mim lá. A minha filha tá vendo cobra onde vai e ela tá morrendo de medo. Ela grita porque ela vê cobra na igreja, ela vê cobra dentro de casa, ela vê no banheiro. E eu falei, ela ganhou algum brinquedo por esses dias? Porque o Espírito Santo já descortinou na hora. Ela ganhou um brinquedo por esses dias? Ela falou assim, começou a chorar, a mãe. Ganhou uma bolsa da Wandinha e chorando. Eu falei, preciso falar mais alguma coisa pra você? Não. Joga fora a bolsa da Wandinha que ela não vai ver mais essas cobras aí. Orei pela criança, acabou. Aí o que eu fazia, pastor? Eu chegava e falava assim, ó, esse brinquedo aqui é do diabo. Não pode ficar aqui. Os pais jogavam fora, mas a criança pegava raiva de mim. O pastor veio e tomou meu brinquedo. Não, é o brinquedo favorito, porque ela estava enfeitiçada. Então as crianças não queriam nem me olhar para mim na igreja. Tinha raiva do pastor Paulo. Hoje não, as crianças me amam. Quando eu chego em casa, me abraça, quer me receber. Mas aí o que eu faço agora? Olha, tem muitos portais aqui. Aí eu pergunto para a criança, você gosta dessa boneca aqui? Ela fala, eu gosto, mas eu sei que é a boneca do diabo. Aí eu falo, Espírito Santo, a partir de hoje, mostra para ela. Abre os olhos espirituais dela. Que a unção venha despedaçar o jugo. E vou embora, pastor. Depois a mãe fala, ó, irmão Paulo, ela pegou a sacola, ela jogou a boneca tal, ela jogou o tal, ela falou que a boneca olha pra ela, ela falou que ela passa perto da boneca, ela arrepia, que a boneca colocou a mão nela. A criança por si faz. O próprio Espírito Santo de Deus vai... Entendeu? Então até falando, aproveitando que nós estamos falando de bonecos, e as crianças que agora viraram filhos, como é que chama? Reborn. Reborn. O que você acha disso? Ó, eu acho que, se eu não me engano, foi o ano passado que nós fomos numa casa, acho que foi o ano passado, já tem um tempo já. E chegamos lá, a menina tinha uma boneca Reborn, eu não sabia o que era isso aí. Ela é muito real, aquela boneca. Só que a boneca dela não tinha mais cabelo, só tinha uns fiapos. Eu vou ver se eu acho a foto, eu vou mostrar pra você, eu tenho a foto aqui. Se eu não tiver, a minha esposa manda. Pastor, é horrível. Os dedos dela aqui foi quebrado. É coincidência ou não? Ela ficou com a mãozinha chifrada, com as duas. Quando eu olhei pra boneca, eu já tinha liberdade com a menina gosta de mim. Eu falei, essa boneca é do diabo, filha. Não, pastor, essa boneca é minha amiga, eu amo ela. Eu falei assim, não, Jesus vai mostrar pra você que essa boneca não vem de Deus, por isso que você não tá dormindo à noite. Não, eu amo ela. Eu falei, meu Deus, olha que boneca. Pastor, é feia, pastor. É horrível. Os cabelos despenaram, uma coisa muito real. Parece aquele boneco assassino. Aí eu falei assim, eu vou mostrar. E eu fiquei ali, Espírito Santo, manifesta o poder aqui. E orando ali em línguas baixinho. Aí daqui a pouco ela falou, ela é um pouco feinha. Eu falei, mais um pouquinho, o Espírito Santo mostra pra ela. Daqui a pouco eu falei, eu não quero ela não. Porque ela fica brava comigo quando eu brinco com a outra boneca. Pronto. Não foi eu que fiz nada. A criança confessou. Mas e o adulto? O que você acha dos adultos? Falar que é filho, trata igual pessoa. Isso pastor, você acha que é psicológico, espiritual? Não, isso aí não é psicológico nunca, pastor. Isso aí é espiritual. O trabalho que fizeram para essa boneca é espiritual. Ao entregar-se para aquela boneca ali, o coração para aquela boneca, ao se entregar, às vezes a pessoa, por brincadeira, olha, por brincadeira, se ela brincar com isso aí, ela tá correndo risco de entrar nesse feitiço. Porque ao entregar o coração ali e crer naquilo ali, eu não vejo nem como um ataque na mente, eu vejo como uma possessão. Se um dia eu estiver na igreja e alguém trouxer essa boneca pra me orar, eu vou botar a mão na cabeça na hora. Você acha que quem trata a boneca Reborn como filho é possessão? Olha, pastor, é um negócio muito... Até hoje eu não peguei nenhum caso a não ser dessa menina, mas esse negócio aí tá uma loucura. Você olha para as pessoas, você vê que as pessoas não estão brincando, elas estão falando sério. Elas estão enfeitiçadas, pastor. Só que o problema é assim, no início eu acredito que seja um ataque na mente, uma escravidão na mente. Mas ao entregar o coração, foi possuída. É muito fácil de você pegar e saber se essa pessoa foi possuída. Uma vez um amigo meu falou assim, Paulo, eu quero que você me ajude numa situação. Eu falei, pode falar. Eu conheço um camarada que ele viciou numa boneca plástica. Ele falou assim, a esposa do homem é linda. Boneca pra sexo. Né? Isso, mas ele viciou naquela boneca plástica. E a mulher dele falou, ele não me deita mais comigo, ele deita com a boneca. Eu falei assim, me leva lá. Como é que isso vai fazer? Vou rasgar a boneca na hora. Você tá doido? Ele mata nós. Eu falei, não, ele vai cair endemoniado instantaneamente. Aí o cara não me levou com medo.
Porque eu ia falar, me dá a boneca pra me orar pra sua mulher, eu vou orar por ela. Eu ia rasgar ela na frente dele, pastor. Sem ele permitir? Sem ele permitir. Porque quando eu rasgasse, ele caía por terra. O demônio ia manifestar. Mas aí ele não me levou, porque ele sabia que eu ia rasgar. Então o que acontece? Se você pegar uma boneca dessa aí e rasgar no meio, a pessoa manifesta na hora, pastor. Manifesta na hora, porque a mente da pessoa já foi tomada, não tem explicação. A pessoa acreditar que aquilo ali é uma criança. Você tá entendendo? Só que esse negócio aí vai se alastrar. Esse negócio vai longe, aumentando. vai entrar dentro da igreja. Tá aumentando. Pastor, nós temos bastante tempo, mas eu quero deixar um bom tempo para você estar orando. Mas falando, se você tiver dúvida sobre libertação de tudo isso que foi falado, ou talvez você conhece algum caso aí que você está passando, ou um familiar seu está passando, deixa aí uma pergunta aí no vídeo, que eu creio que o pastor Paulo é a primeira vez que está aqui no Podcast, mas é a primeira de muitas, se Amém. Deus quiser. Glória E a aí, Deus. quem sabe, podemos realizar o segundo programa já respondendo essas dúvidas, essas perguntas que você tem sobre libertação. Talvez se você está passando por lutas, muitos irmãos mandam mensagem para mim aqui no WhatsApp ou no Instagram, falando de algumas batalhas espirituais. O diabo está atacando muitas pessoas e, infelizmente, a igreja, nem todas as igrejas não tem sabedoria, não sabe como ajudar essas pessoas. Pastor Paulo, antes de você, queria que você orasse. Tem um bom tempo que eu quero deixar que você ore por libertação e por transferência, porque também muitos têm o desejo de ser usados na libertação. Sim. Aí primeiro libertação e depois transferência. Mas fale as suas redes sociais para o pessoal te achar no Instagram, Sim, deixa eu até pegar aqui. no YouTube. O pastor Paulo está fazendo live uma vez por Pelo semana. YouTube, todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia pelo YouTube. Paulo Antero. Segunda a sexta, meio-dia, o pastor Paulo tá fazendo live lá no YouTube. Tem o Instagram dele também, que ele de vez em quando faz live lá no Instagram também tem live. E Deus está usando ele de uma forma tremenda e vai aumentar mais. Até falei isso agora há pouco, né? Vai expandir e vai aumentar a unção ainda mais ainda. Amém. Pastor, só queria eu sei que já está na hora de orar. Não, pode. Mas veio algo que eu não podia deixar escapar. Nós estamos vivendo uma epidemia de pais viciados em pornografia. Né? As pessoas pensam assim, mas a hora que eu parar, eu tô falando de crente. Tá assustador o vício de pornografia de crente. Qual que é o problema da pornografia? A consequência que vai vir nos filhos. A pornografia, você sabe que aquele ator, ele faz o que mandar por dinheiro. Se deita com homem, se deita com mulher, se deita com animais. Os espíritos que estão ali, através daquele portal, se é por um celular ou por uma televisão, vai possuir os filhos. Ou o filho vai pro homossexualismo ou pro lesbianismo. É o que eu mais pego. Eu não estou falando assim que me contaram, eu estou falando o que eu pego. Mentorias, visitas, entendeu? Ainda hoje mesmo eu vou para um podcast à noite e depois daí nós vamos orar por um caso do menino de 15 anos que arranca até a privada no braço. A mulher me mandou o zap aqui. Então você pode ver que tem coisa brava por trás. Só que esse negócio da pornografia, pastor, abre uma porta que talvez pode ser irreversível. Eu vejo muitos casos hoje de filhos que são homossexuais, filhas que são lésbicas, porque os pais eram viciados em pornografia. Eu já vi casos de crentes, crentes, que colocam pornografia para eles terem prazer na hora da relação sexual. E isso traz uma consequência. Por quê? Ele se arrepende, ele larga, mas e depois o espírito que entrou, ele vai saber tirar dali? Sério. Então é um caso muito sério. Os pais é a cobertura dos filhos. Né? A criança, ela ainda está na dispensação da inocência, então os pais têm que fechar as brechas, porque cedo ou mais tarde a consequência virá. Eu tenho o caso aí de obreiros que é uma bênção na mão do Senhor, nunca desviou dos caminhos do Senhor. Nunca. Mas os filhos dele estão sofrendo consequências que o pai plantou. É igualzinho o avô. Igualzinho o avô. Pulou o pai, pastor, porque o pai se arrependeu, quebrou, mas ele não ensinou o filho. É bom frisar isso. Eu não posso só confessar quebrar eu. Eu tenho que ensinar meus filhos a dar continuação nisso aí. Assumir, tomar posse da palavra também. Aí o pai não assina. Eu conheço filho de pastores que estão sofrendo o que os pais deles sofreram lá atrás. Os pastores são uma benção, têm um ministério abençoado. Mas os filhos estão sofrendo as consequências do pecado dos avós. Por quê? Pulou o pai e o pai não ensinou o filho. Então isso é muito grave. Isso é muito sério. É sério. Pode passar aqui, pastor? Pode passar. O nosso Instagram é Paulo
Libertador _. Então é Paulo PR.Libertador _ e o nosso canal no YouTube lá é Paulo Antero, né? Digitou Paulo Antero lá, já vai aparecer lá, todos os dias meio-dia lá, estamos com um povo lá, tem curas, libertações ali, a gente dá muito direcionamento também através da live do meio-dia. No segundo link na descrição, o vídeo tem uma descrição, você tem que abrir, a descrição é fechada, aí no segundo link eu vou colocar o Instagram do pastor Paulo. No segundo link, tem que abrir a descrição, que às vezes tem uns que não conseguem achar a descrição é fechada, você abre, é o segundo link, eu vou deixar o Instagram do pastor Paulo. Pastor, deixa Deus te usar, como diz os pentecostais. Amém. Fica a hora à vontade aí. Eu creio na transferência por imposição de mão, eu creio na transferência por associação, e eu já vi casos de transferências que a longa distância, a pessoa fala assim, mas espera aí, você vai transferir numa gravação? E depois, eu já vi casos das pessoas que pegaram o livro do Benihim, do Bom Dia Espírito Santo da Unção, e ao ler, cai no chão electrocutado. Recebeu uma transferência pelo livro que está escrito, ó. Como é que pode isso? Então, talvez a pessoa que curte seu canal, compartilha, abençoa, dá like, ele está se associando a você. Ele tá, de uma forma ou outra, ele está te honrando, está te abençoando. Ele compartilha, ele fala de você, ele divulga. Então ele começa a extrair, reivindicar isso no mundo espiritual. As pessoas precisam entender que é no espírito isso, né? Eu não estou sugando aqui, estou sugando no espírito. Então a unção que eu desejo, eu começo a extrair, né, da pessoa. Então nós vamos transferir aqui, e eu creio, pastor, que quando a pessoa assistir esse podcast, ele pode sim receber essa impartição, essa transferência. Tá bom? Você quer que faça uma oração primeiro de agradecimento? O que você sentir. Amém. Nosso amigo, querido Espírito Santo. Ele é Mahashuri que me derraça. Ele é Makalamandurukalahasi. Eu creio, Senhor, no sobrenatural. Aleluia, Deus. Nós vivemos o sobrenatural, Senhor. É verdade. E a dimensão do Espírito não tem, Senhor, expansão. Vai além da compreensão humana. Oh, aleluia. Eu quero aqui, Senhor, nesse Podercast, lançar um decreto. Deixar aqui, Senhor, um decreto de transferência sobre todos que amam e que desejam ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aqueles que, Senhor, têm um propósito e no coração dele queima, Senhor. Queima, Senhor, de um dia ser um instrumento para servir, Senhor, para libertar os seus filhos nesta terra. Que ao Senhor ele abrir e assistir, Senhor, esse Podercast, que ele receba, Senhor, essa transferência de exousia, de autoridade. Senhor, sem limite, eu compartilho com eles todos os mantos, Senhor, que foi conquistado através de transferência, através dos jejuns, das orações, da renúncia dos montes, nas madrugadas. Espírito Santo, eu compartilho, eu desejo, Senhor, a intenção do meu coração é que aquele que curtir, compartilhar, aquele que amar esse canal receberá essa unção hoje. Aleluia. Será impactado por esse poder, Senhor, e sinais vão acontecer como choque elétrico, fogo, Senhor, manifestações de pó de ouro, pó de prata, visitações angelicais por causa desse chamado, Senhor, ativações para ministrar com os anjos. Senhor, eu desejo também, Senhor, compartilhar com meu amigo, Senhor, pastor Ariston Júnior, Senhor. Senhor, eu transfiro para os teus filhos, Senhor, agora, Senhor. Senhor, sem reserva e sem limite, a capa, Senhor, o manto, Senhor, sobre ele agora. Meu Deus, a autoridade para destruir principados, tronos, para que aonde ele chegar, Senhor, os demônios entram em desespero, para que através desse canal, Senhor, meu Deus, vidas venham ser impactadas e libertas através dos teus filhos. Eu transfiro com teu filho agora.
Eire bacala manturia serve. Elei amarrasse que ele manchure calabarrasse. Eu declaro, meu Pai, que esse canal, Senhor, vai romper as fronteiras. Eu declaro, Senhor, que esse canal, Senhor, causará um estrago, Senhor, no reino das trevas, Senhor. Que vidas serão levantadas através desses canais, que ele chegará em lugares, meu Pai, que missionários não vão conseguir chegar. Entrará dentro de lares que missionários, pastores não vão conseguir entrar e vão arrancar vida das cadeias, das prisões. Oh, elema chure calabaia sélvia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu nome, eu declaro ativação, Senhor, no Espírito. Ativação no Espírito, Senhor, no Espírito, Senhor. Para exercer a autoridade sobrenatural. Para exercer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Se dá lugar, meu Deus do céu. Ontem na live eu não consegui, eu perdi o controle. Eu falei, pessoal, não tem mais o que falar. Travou. Meu Deus, a presença manifestou. Eita glória. Você recebe aí, escreve aí. Eu recebo. Escreve aí embaixo, eu recebo. Foi transferido. E tem muito testemunho, pastor Paulo, de pessoas sendo ativadas, pastores, missionários, irmãos também, membros ou diáconos, pessoas que têm cargo ou não na igreja, que estão sendo ativados no Podercast, através do ensino. Ensina até criança, pessoal, demônio. Tem pastor que quer me bater por causa disso. Ah, é? Até criança. Não diretamente da pessoa, mas demônios que vêm atacar ela. Só que daí o Espírito Santo começa a guiar as crianças no jejum, na oração, e as crianças começam a interceder por outras crianças. E as crianças caem libertas. Ministrando, transferindo para outras crianças. O que falta à igreja, na sua opinião, você acha que toda igreja tem que ter um ministério efetivo de libertação e está faltando? O que falta? O que ela precisa fazer para ter esse ministério? Pastor, a igreja ela é completa nos dons. O problema é que hoje a igreja ela tem qual a teoria? Não, o que liberta é a palavra. Né? O que liberta é a palavra. Para mim, a arma de Satanás, a maior arma de Satanás contra o ser humano é a falta de conhecimento, é a ignorância. A igreja tinha que ter palavra. A igreja ela tem que ter todos os ministérios. Apostólico, profético, evangelista, mestre, doutor. Né? Cada um dentro do seu lugar, da sua etapa, né, pastor? E tinha que ter, todas as igrejas tinham que ter o pastor ali para instruir, para cuidar. Tinha que ter o mestre ali para ensinar. Tem que ter o profeta. Né? Tem que ter o apóstolo. Tem que ter o libertador ali. Só que hoje o que Deus está fazendo? Ele levanta um libertador em uma igreja. A igreja vem e mata ele. Ao invés de dar o suporte para ele, falou, opa, esse homem tem. Então nós vamos pagar curso para você, você vai buscar, você vai lá nas escolas, vai receber transferência, vai trazer para cá, tudo organizado. Mas não, o único que Deus levanta é a igreja. Tem uma irmã que colocou um testemunho aí no canal, num dos vídeos, uma pastora até, eu acho que, não sei, pelo DDD, eu acho que é lá do Nordeste, que ela começou a ser usada por Deus, que ela com fome, com sede, jejuando, orando, e aí Deus começou a usar, né, libertação, sim, curas, sinais. Aí diz que foi perseguida pela própria igreja. Ela teve que, vamos dizer, praticamente foi expulsa, né? Porque perseguiram tanto e ela... É chamado de herege. De herege. E é tudo que está na Bíblia, né? Isso que é o problema, né? Hoje, se você falar que viu um anjo aqui, você é um herege. Eu tô vendo um anjo aqui. Não, é herege. Pastor Paulo, e o avivamento está vindo, já veio? Olha, está perto, está longe? Para terminar com essa pergunta, o avivamento está chegando, não chegou, vai chegar? Eu acredito num avivamento mundial, né, que vai antecipar a vinda de Cristo. Eu acredito. Sem um avivamento mundial, pastor, não tem como a igreja ser salva do jeito que está. Né? A igreja está dormindo, a igreja ela precisa de um despertamento. Eu acredito que esse vai ser mundial porque todos os avivamentos que teve na Terra foram locais. Veio uma epidemia, veio uma guerra e um avivamento. Só que agora o negócio foi uma guerra, né? Teve uma epidemia mundial, uma frieza, né? Sempre tem uma frieza antes, né? E nós estamos vivendo essa frieza hoje, né? Estamos vivendo já rumores de guerras aí mundial. Na verdade, para mim, essa epidemia que existiu foi uma declaração de guerra mundial. Uma nação atacou todas as nações. É uma guerra mundial isso aí. Então, mas só para encurtar, eu acredito sim que haverá um grande avivamento. Já estamos vivendo essa prévia já.
Já estamos pegando já. Deus já está levantando. Não é todos que vão receber, eu acredito. Mas o Senhor já está acendendo já os que vão receber os filhos. Né? Porque quando o grito veio, aí vem o noivo, né? Sai ao encontro, só metade se levantou. Entendeu? Que grito que é esse? Aí vem o noivo. É o avivamento. Avivamento. E eu creio que o Deus pode usar canais para espalhar esse fogo, essa chama, usar o canal do Pastor Paulo, Amém. usar aqui o podcast. Então, Amém. se você foi edificado, abençoado através desse podcast, compartilhe, vou falar de novo, põe aí no grupo do WhatsApp, esse grupo da família, coloca ali no grupo do Facebook, lá no direct do Instagram, que com certeza tudo que foi falado, eu acredito também, você falando de transferência, o ensino também é uma transferência. Exato. Quando você está ouvindo o ensino, você está recebendo a transferência. Sim. Porque a Bíblia fala, ande com o sábio e será sábio. Porque o sábio começa a falar e você recebe da sabedoria dele. Então, quando é ensinado aqui, ou qualquer lugar onde está sendo ensinada a palavra de Deus, na igreja, numa célula, numa casa, você está recebendo a transferência daquele que está ensinando. Sim. Então, é algo muito importante. Então, nós estamos encerrando nosso programa, Podercast. Se Deus quiser, obrigado, Pastor Paulo. Amém. Veio lá de Piracicaba, 2 horas de viagem, eu acho que 2 horas. 2 horas e pouquinho. 2 horas e pouquinho. Obrigado aí pela presença, por ter nos ajudado aqui no programa. Amém. Eu que agradeço, pastor. Para mim foi um privilégio aí, né? Um prazer poder estar com vocês aí. Precisar é só dar um grito. Vai ser um prazer. Deus quiser, vai vir mais vezes. Amém. Até o próximo programa. Tchau, tchau.